conheci pessoas que, ao ver as pessoas entrarem na igreja, falavam: Satanás está oprimindo a vida dela na área sexual, Satanás está aprendendo a vida dessa pessoa na área financeira, Satanás está operando através de macumbaria e feitiçaria na vida do fulano de tal. E a gente começava a orar e coisas assustadoras aconteciam. Assustadoras aconteciam. Eu sou de um tempo, irmão, e eu não sou tão velho assim, mas eu cresci, né, muito tempo na igreja, de ver demônio se manifestando, demônio na hora da oferta. Já aconteceu nessa igreja, de Satanás tomar uma pessoa em possessão na hora da oferta. Na hora que a pessoa botou oferta no gasofilaço, o demônio pegou ela. Só que a igreja parou de falar isso, ficou ultrapassado, ficou clichê, ficou obsoleto. Fundamentalmente algo mudou dentro das nossas igrejas. Começaram a dizer para a gente: não, existe algo dentro de você, e o Espírito Santo está dentro de você, e algo dentro de você vai te impulsionar a viver bons tempos. Deixa eu te falar uma coisa. Efésios capítulo 6, verso 11, diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as artimanhas do diabo. Porque a nossa luta não são contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo? Que a nossa batalha é contra o diabo. Com quem Jesus lutou no deserto? Quem foi que Jesus venceu no deserto? Mas a igreja está se recusando de falar do inimigo dela. As pessoas estão se escondendo, se mascarando em um evangelho onde não existe diabo. Nós vivemos numa era onde o evangelho é o evangelho do amor. Não, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é isso tudo mesmo. Mas existe uma guerra acontecendo agora pela sua vida. Existe uma guerra acontecendo. Eu sou de uma época que as nossas irmãs de oração começavam a orar, e muitas e muitas vezes eu ouvi que existia uma reunião de demônios para falar do seu nome no inferno. Minha mãe falava que Satanás tem um sapatinho de algodão, que quando ele chega você não percebe, mas quando ele se aloca, tudo muda para pior na sua vida. A verdade é que nós ficamos com medo do diabo. A verdade é que muitos de nós têm medo do diabo. A gente não só tem medo do diabo, medo da pessoa, da personificação, daquilo que se remete a ele, como nós temos medo de enfrentá-lo para resisti-lo, para alcançar exatamente aquilo que Deus prometeu na nossa vida. Eu já cansei de ver pessoas que entraram em propósitos pessoais, mas no levantar das primeiras guerras desistiram, porque não tiveram musculatura espiritual para resistir o diabo. Efésios diz: resistir o diabo, e ele fugirá de você. Ou nós falamos abertamente do que é a nossa realidade, a verdade da nossa fé, porque talvez você pode dizer para mim: pastor, eu nunca vi um demônio. Pode. Nunca vi um anjo, e quem te falou, a Bíblia diz: mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Talvez você não tenha visto com seus olhos físicos, mas você já percebeu, já sentiu a presença de Satanás, como a presença de um Espírito Santo em determinados ambientes. Alguns de nós fazemos aquela oração quando temos pesadelo, aquela oração mais eficiente: socorro, Deus! Quando acorda. Alguns de nós ainda faz o cruz credo. Mas nós não nos levantamos e dizemos: você está repreendido em nome de Jesus. Porque se ele se levantar contra mim, pastor, e se ele levantar contra mim, e se acontecer, e isso, e se isso, e se isso, e você vai vivendo um evangelho medíocre na sua vida. Um evangelho onde o próprio Cristo venceu o diabo, e você está com medo do inimigo que já foi vencido na cruz do Calvário. Mas eu quero te motivar que essa noite, eu quero dizer para você que a sua vitória já foi conquistada na cruz do Calvário.
todo potestade e toda potestade já foi vencida para você e por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que os inimigos foram despojados e vencidos, e todo escrito de dívida foi rasgado, porque Ele morreu e venceu no seu lugar. Você não precisa mais ter medo do diabo. Mas o diabo é real. E as estratégias de Satanás hoje são duas, simples. O Satanás, ele está tentando minimizar a realidade da existência dele. Satanás está tentando minimizar a realidade da existência dele. Há um ano passado, acho que no início do ano, no final do ano passado, houve-se um burburinho na internet, porque uma igreja satanista nos Estados Unidos estava praticando o desbatismo. Eles estavam desbatizando as pessoas. E perguntaram para as pessoas: mas por que isso está acontecendo? Não, porque Satanás é um símbolo de anarquia, é um símbolo contra a cultura judaico-cristã. Satanás é só um símbolo, ele não existe, o que existe é uma ideia. Mas eles estavam desbatizando as pessoas. Eles estavam revogando sacramentos. Eles estavam dizendo: não, o que talvez eu e você, não levamos em consideração quando mergulhamos nas águas. Porque a Bíblia diz que naquele momento, quando você deitou nas águas, um velho homem morreu e uma nova criatura nasceu. Mas aquilo que você desconsidera, Satanás leva em consideração. E disse: olha, para você me servir, você vai ter que revogar o que foi feito na sua vida. E as pessoas estão dizendo que o satanismo hoje, a cultura satânica hoje nas escolas, nas faculdades, essa cultura não é adoração a Belzebu, mas é uma ideia de anarquia contra o sistema. Mas você é crente, você sabe que Satanás é real, e ele está bramando e rugindo, esperando uma única brecha para tragar a sua vida. Qual é o problema, irmão? Você se esqueceu disso? Qual o problema? Você parou de pensar nisso? Você parou de acreditar? Você achou que era tudo nuvem? Vamos adorar o Senhor e tudo vai acontecer. Quantas vezes você chegou aqui com o seu coração queimando e parecia que o louvor batia na parede e voltava, mas não falava com você? Quantas vezes você chegou aqui e na hora do culto, você passou o domingo inteiro deitado no sofá, mas na hora do culto você passou mal? Quantas vezes você está pronto para vir para a igreja e acontece um imprevisto? Uma coisa que você não estava esperando, ou de repente dá um cansaço, fala: meu Deus, eu preciso de deitar. E você não vem, você é vencido. Eu estou falando disso porque eu também experimento disso. E a gente pensa: não, isso é normal. É normal para quem? É normal para quem? Não, está tudo bem na minha família, e de repente, parece que uma nuvem negra chega dentro de casa. Estava todo mundo bem, mas de repente uma palavra áspera muda o ambiente. E daqui a pouco tudo que estava em paz começa a entrar em guerra, e a gente não sabe por quê, mas a gente está brigando. Já passaram por isso? Já passaram por isso? Já passaram? Eu não sei nem por que eu estou brigando, só estou brigando, mas por que eu estou brigando, eu não sei por que eu estou brigando. O clima está pesado e eu não sei nem por quê. Aí você vira para mim e pensa: não, isso é normal. Normal para quem? Seu menino está bem, está indo na escola, está tudo certo, está tudo lindo, e de repente o menino pega uma constipação, do nada, o calor de Valadares. Aí você fala: ah, não, é porque ele estava no ar-condicionado e foi para o calor. É simples. É constipação, é gripe. Em janeiro, em dezembro, fosse em julho tudo bem, mas em dezembro, calor, 42 graus, está um menino gripado, está um menino doente. O que é isso? Ah, não, é normal. Normal para quem? Para quem é normal essas coisas? Pastor, você está dizendo que as pessoas não podem passar mal? Claro que eu não estou dizendo isso. Não seja generalista. Agora pensa que existem coisas que são naturais, mas existem coisas que são sobrenaturais.
E o meu papel e o seu papel é identificar o que é natural e o que é sobrenatural. Quando você disse sim para Jesus, você não viu e não apertou a mão dele, você creu. E quando você creu, você assumiu que a sua vida já não era mais a mesma, porque ele agora estava na sua vida. E o que mudou? Satanás continua dizendo para as pessoas: eu não existo, e destruindo a vida delas. Outros tantos sabem que ele existe, mas morrem de medo dele. Quantas vezes, e essa semana quando eu disse, eu vou falar sobre isso, daquele dia até hoje à tarde, eu estava passando resistência. Eu dei piriri hoje à tarde, irmão. Não sou de dar piriri, eu dou piriri toda semana, todo domingo à tarde eu dou piriri. Mas hoje foi Deus, eu acho que eu não vou aguentar, estou passando mal. O que o Senhor mandou dizer, vai orar. Vai orar em línguas, vai orar. Para chegar aqui para falar com vocês. Porque o diabo estava resistindo para a gente chegar aqui para falar dele. Por quê? Porque ele quer manter você cativo do medo. Ele quer manter você cativo das suas próprias experiências negativas. E eu quero te dizer algumas coisas que talvez você não saiba. Mas Satanás é mentiroso. Você pode dizer para quem está do seu lado, Satanás é mentiroso. A Bíblia diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e se não apegou à verdade, pois a verdade, não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Tem muita gente sendo enganada pelo diabo. Tem muita gente acreditando naquilo que o diabo está falando no coração dela. Tem muita gente enganada, achando que é Deus e é o diabo. Pastor, você está ficando doido? É claro que não, a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios que ele se transveste em anjo de luz para enganar os eleitos. Satanás está correndo para enganar o povo de Deus, porque ele é mentiroso. Sabe o que é triste? Tem muita gente que por falta de relacionamento com o Espírito Santo está caindo na armadilha do diabo. Ah, eu sou assim, eu nasci assim. Ah não, a minha vida é assim. Ah não, minha família é assim mesmo. Não, eu acho que, não, para mim é desse jeito, tem que ser desse jeito. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Mentira. É uma mentira que você está carregando uma vida inteira. Ah, mas meu pai foi assim. Mentira, você não tem que ser como seu pai. Não terreno, você pode ser como seu pai celestial. Satanás tem cegado o entendimento das pessoas. Olha para quem está do seu lado, dá aquele sorrisinho assim de sem graça, diz assim: você já leu a Bíblia e não entendeu nada? Pergunta para ele: você já leu a Bíblia e não entendeu nada? Já leu a Bíblia e não entendeu nada? 2 Coríntios 4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás está cegando o entendimento das pessoas. Se lê e não entende nada. Aí você fala: não vou ler mais não. Obrigado. Você ora e você escuta lá dentro do seu coração dizendo: nada vai mudar. É Satanás cegando o entendimento das pessoas. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 diz assim: o que receia e quer evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo está dizendo: vocês podem ser enganados pelo diabo. Então se o diabo, na hora do seu devocional, das suas decisões, da sua atitude diária, do seu relacionamento com Deus, se Satanás não for um fator a ser vencido, ele pode ser o fator que te vence. Porque até a calmaria que você acha que é Deus pode ser o diabo. É o seu relacionamento com o Espírito Santo que vai dizer para você que de fato é a sua situação real. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade.
A verdade não é o que você está vendo, nem o que você está vivendo. A verdade é Jesus. E é quando você conhece Jesus que você sabe a verdade de Deus sobre a sua vida. Marcos capítulo 4 diz: algumas pessoas são como uma semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira ou toma a palavra que foi semeada. Satanás rouba as palavras proféticas que nós recebemos. Satanás pode roubar chaves que podem mudar a sua vida. E a minha oração aqui hoje é para que ele não roube o que você está ouvindo aqui hoje, em nome de Jesus. Mas Satanás, ele pode roubar palavras de transformação na sua vida, coisas que você devia usar para dizer: agora vai mudar, agora minha família rompe. Porque o que muda, preste atenção no que eu vou te dizer, o que muda não é quando acontece por fora, o que muda é quando acontece dentro de você. Quando o diabo é vencido dentro de você, as circunstâncias se moldam por dentro, por fora, como se moldaram por dentro de você. Vocês estão esperando as coisas acontecerem do lado de fora? Eu quero dizer, primeiro você vai vencer dentro, e depois as circunstâncias vão se dobrar diante de você, por aquilo que foi vencido por você, por lado de dentro. Mas Satanás, ele está roubando palavras poderosas que podem mudar a sua vida. Hoje é a hora de dizer: está repreendido em nome de Jesus, né? Lucas capítulo 13 diz: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria ser no dia de sábado ser libertada daquilo que prendia? Jesus está num lugar curando uma mulher e dizendo: foi o diabo que fez isso com ela. Então existe a possibilidade do diabo adoecer pessoas. Teve uma época desse ano na nossa vida lá em casa, que o Mateus adoecia dia sim e dia também. Ele melhorava para tomar outro antibiótico. Ele melhorava para 2, 3 dias, tomava antibiótico. Ele tomou 4 antibióticos, acho que foi 3 ou 4. 3 antibióticos, um atrás do outro, assim, 14 em 14 dias. Assim. Falei: Deus, o que está acontecendo? Não tem nada acontecendo, o menino para de adoecer. Até um dia, que o Senhor falou comigo assim: unge o quarto dele. E quando eu entrei no quarto dele para ungir, eu comecei a arrepiar da cabeça aos pés, eu comecei a arrepiar. E naquele dia, dentro daquele quarto, com o Mateus dormindo, eu senti uma presença maligna no quarto dele. E eu comecei a orar, falei: Senhor, você vai sair daqui agora em nome de Jesus. Você vai sair em nome de Jesus, você vai sair em nome de Jesus, você vai sair em nome... Foi 1 hora, mais de 1 hora orando. Falei: Senhor, enquanto eu não tiver a paz, quando o Senhor não invadir esse ambiente, esse território, e a paz do Senhor começar a limpar esse quarto, eu não vou sair daqui. O Senhor vai libertar esse menino em nome de Jesus. Mateus passou mal depois? Talvez você está aqui hoje, você está lutando, correndo atrás de médico. Eu não estou dizendo para você que tudo é o diabo, mas eu estou dizendo que existem coisas que são o diabo. E você precisa fazer a sua parte física, mas também deveria fazer a sua parte espiritual também. Porque essa mulher, por 18 anos, ela pagou todos os médicos que podiam ser pagos, que as condições financeiras dela podiam pagar, mas ainda assim, o diabo prendia a vida dela. Eu queria que você entendesse que o diabo também pode prender a vida das pessoas e adoecer pessoas. A Bíblia diz, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, diz assim, Paulo dizendo: eu quis ir visitar vocês, eu mesmo, Paulo quis, e não apenas uma vez, mas 2 vezes, porém Satanás me impediu. Apóstolo Paulo, todo mundo sabe quem é apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, o homem que expulsava demônio à distância, o homem que viu Jesus 2 vezes, uma no caminho para Damasco e outro indo para Macedônia, o homem que viu Jesus 2 vezes, disse: eu quis ir ter com vocês, mas o diabo me resistiu e eu não consegui chegar. Você está achando que as coisas não rompem porque o Brasil está ruim? Você está achando que as coisas não rompem porque a sua mulher fala demais, porque seu marido não faz nada dentro de casa? Deixa eu te falar uma coisa.
Pode ser que a sua casa está sendo resistida pelo diabo, e o diabo lutando contra a expansão de Deus na sua vida. Mas em nome de Jesus, hoje isso vai cair por terra na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo está dizendo, eu quis ir pregar para vocês, e o diabo estava resistindo à expansão do evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, você pode levantar sua mão, você vai ser embaixador do reino de Deus na sua família, e a sua casa vai ser conquistada, toda a sua família vai ser conquistada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seus amigos do trabalho vão conhecer Jesus através de você, porque as resistências vão cair essa noite sobre a sua vida, a luz de Deus vai voltar a brilhar sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12. Então eu ouvi uma voz, uma forte voz do céu que dizia: agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois fora lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa diante de Deus dia e noite. Sabe essa culpa que não vai embora? Sabe esse medo que não vai embora? Sabe essa voz, sabe essa tormenta que não vai embora? Que dia e de noite fica falando na sua cabeça, que fica roubando o seu sono de noite e durante o dia te causando ansiedade? Essa acusação que ficam falando sobre você, isso é o diabo também acusando você. A Bíblia diz que é por isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E aí você fica dentro da sua casa, quando você está lá lavando vasilha, está lá as coisas acontecendo, fica aquela voz dizendo, você lembra que você fez isso, mau caráter, mentiroso, mentirosa, você não vale nada, lembra do que você fez? E as imagens começam a aparecer na sua cabeça, aquela voz que sopra, só para te trazer mal. O dia está lindo, os passarinhos estão cantando, o sol está estalando em Valadares, e você está lá no inverno das suas emoções, querendo se esconder debaixo da sua cama, porque existe uma acusação no seu coração, dizendo para você, você não vai dar nada, você é um fracassado, você não vai conseguir fazer nada da sua vida. Sabe o que a Bíblia chama isso? Um acusador que te acusa de dia e de noite. Sabe como é que é o nome dele? Satanás. Mas essa voz vai se calar da sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Satanás já foi vencido, e ele não vai vencer sobre você. Sobre a sua casa ele não vai vencer. Eu tenho alguns textos que eu quero ler e gerar essa fé no seu coração. João capítulo 16 diz, eu lhes disse essas coisas para que tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre vocês. Eu lhes darei a chave do reino, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Lucas capítulo 10 diz, eu vi Satanás caindo como um relâmpago, e lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano, nada lhes dará dano. Colossenses diz, e cancelei o escrito de dívida que consistia em ordenanças, que lhes era contrária na cruz, e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Apocalipse 11, Apocalipse 12, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 17, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, os seus escolhidos e os seus fiéis. Satanás não vai vencer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dar um grito de aleluia. Satanás não vai vencer a sua família, não vai vencer o seu coração, não vai vencer na sua história. Satanás já foi colocado debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está na hora da gente reagir. Dá uma sacudida no seu irmão, reage feliz, reage abençoado, reage, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa.
Para de ter medo. Para de ter culpa. Se mova, faça algo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 1. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Em Marcos, em Lucas e em Mateus falam a região de Gadara. Gadara era uma cidade de Decápolis. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo os correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentado pelas mãos, e ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros com seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito impuro. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse para fora, para sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina. Então os demônios imploraram: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Então lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram do endemoniado e entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000, e atirou-se precipício abaixo, e nele se afogou. Aqui nós queremos, para ser bem sucinto, como Jesus lidou com o diabo. Como Jesus lidou com o diabo. E Jesus lidou com o diabo da seguinte forma. Semana passada eu falei sobre Pedro. Quem estava aqui? Falei sobre Pedro. A Bíblia diz que Pedro caminhava por sobre as águas, como Jesus. Jesus vinha caminhando. E Jesus, para você ter uma ideia, Jesus caminhou 5,5 km mar adentro. Jesus não fez uma caminhada ali que você podia nadar. São 5 quilômetros. Quem já andou na ilha que tem 4.600? Jesus deu uma volta na ilha de mar adentro. É isso? Deu uma volta na ilha mar adentro. Em linha reta, Jesus caminhou por sobre as águas. Que a Bíblia diz que ele encontrou os discípulos. E em João ele diz que eles tinham estado no meio, em torno de 10 estádios. 10 estádios dá 5,5 km. Jesus caminhou 5 quilômetros para dentro d'água. E existia uma tempestade acontecendo. E a Bíblia diz que Pedro saiu e andou por sobre as águas. Mas quando Pedro entra no barco, a tempestade cessa. A tempestade cessa quando Jesus entra no barco. Jesus não deu ordem à tempestade, porque quem produziu a tempestade foi Jesus, para provar o coração de Pedro. Está comigo? Mas em Marcos capítulo 4, quando Jesus está indo para Decápolis, se a gente ler o texto, você vai ver que Jesus já está no barco, só que Jesus está dormindo. A tempestade está quebrando. E os discípulos começam a ficar com medo: Jesus, nós vamos morrer. Jesus diz: cala-te, tempestade, e acalma-se, vento. E Jesus dá uma ordem para a tempestade. O Jesus que não precisou da ordem quando Pedro caminhava, agora dá uma ordem para a tempestade. Está entendendo? Porque se quando ele propôs a tempestade, ele não precisou falar, o que estava sendo proposto ali era uma resistência, para ele não chegar no lugar que ele precisava de ir. Vamos lá, pega comigo. Tem tempestades que Deus te coloca, para que você amadureça na sua fé. Mas a maior parte das tempestades da sua vida, é o diabo que está providenciando, para resistir o que Deus está preparado para você. Está entendendo? Tem tempestades. Como que eu sei qual é a tempestade que Deus me coloca? Quando na tempestade você está sendo aperfeiçoado. Quando na tempestade Deus está tirando coisas de dentro de você. Mas existem tempestades que te arrancam coisas. E tem tempestades que fazem você paralisar no lugar onde você está.
Essas tempestades que te paralisam têm nome, e é o diabo resistindo você. A Bíblia diz que o diabo tentou resistir o próprio Jesus, de chegar em Decápolis, mas Jesus chegou. Eu quero te dizer uma coisa, está na hora de você dar uma palavra para as tempestades da sua vida. Está na hora de você dar uma palavra para as tempestades que te cercam. Você pode falar isso para quem está do seu lado, está na hora. Hoje é o dia de você dar uma palavra para as tempestades que te cercam. Você vai dar essa palavra aqui hoje? Você vai dar essa palavra aqui hoje? Hoje é dia de você dar uma palavra para as tempestades. Aí Jesus chega. E a Bíblia diz que o endemoniado, de ninhos. Porque o que tinha dentro dele era muito. A Bíblia diz que o endemoniado vai receber Jesus. E a mensagem do demônio aqui era: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o que você está fazendo aqui? Para. Até aquele momento, os discípulos de Jesus não tinham reconhecido a divindade de Jesus. Até aquele momento, nenhum discípulo de Jesus tinha falado que ele era filho de Deus. Até aquele momento, a sinagoga não tinha falado que Jesus era filho de Deus. Nenhum sacerdote tinha falado que Jesus era filho de Deus. Aí o diabo vai mostrar para os discípulos a divindade de Jesus, porque aquilo que Jesus carregava, quem Jesus era, as pessoas do mundo não sabiam, mas o inferno sabia quem era Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está preso, e talvez você está com medo, e talvez você está esperando alguém dizer uma coisa para você, mas eu quero te dar uma outra notícia. Se você não acredita em você, o inferno acredita em você e está tentando parar você, mesmo que você não acredite em você, mesmo que você não acredite na transformação da sua família. Eu quero te dizer, o inferno acredita em você. O inferno acredita. Assim como o reino dos céus acredita, o inferno acredita, e por isso que ele trama. Por isso que a Bíblia diz que ele é como um leão bramando e rugindo, e esperando a oportunidade para matar, roubar e destruir a sua vida. A Bíblia diz, ele precisa de uma brecha. E Jesus disse para matar, roubar e destruir. Então não assuste, sabe por quê? Porque talvez você não acredita no que você carrega, mas o inferno sabe o que você carrega. E é por isso que ele está lutando para resistir você. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que isso cai por terra hoje, em nome de Jesus. Você vai saber quem você é e as coisas vão romper na sua vida em nome de Jesus. Vocês me dão 10 minutos? 10? Por favor. Chega Jesus e o gadareno, a Bíblia diz 4 coisas sobre ele. A Bíblia diz que ele vivia em sepulcros, porque é isso que Satanás faz com as pessoas. Viver em sepulcro era o lugar mais sujo que um ser humano podia ficar. Para um judeu, então, não existia lugar pior para se ficar. Judeu era proibido de tocar em morto, qualquer coisa morta ele não podia tocar. Viver em sepulcro, misericórdia. Satanás roubou daquele homem a comunhão com a sua família, com os seus amigos e com a sua comunidade. Sabe o que Satanás faz com as pessoas? Ela rouba o coração, a alegria de estarmos juntos, seja com a nossa família, com os nossos amigos ou com a nossa igreja. Parece que está tudo errado. O seu amigo que era amigo já não é mais amigo. Alguma coisa que você não sabe explicar aconteceu. A sua casa, a sua igreja, seus amigos, sua família, parece que alguma coisa mudou. Talvez o que mudou foi a ação do diabo para transformar você em alguém solitário. Cuidado com as pessoas que andam sozinhas. Desconfie de pessoas que não têm amigos. A Bíblia diz que esse homem ficava preso em correntes, mas as correntes físicas não podiam segurá-lo. Por que a corrente física não podia segurar? Porque existiam correntes espirituais prendendo a vida dele, e eram correntes muito mais fortes. Ele já estava preso a outras correntes. A Bíblia diz que ele era atormentado, ele gritava dia e noite, ele era atormentado.
dia e noite atormentado, dia e noite atormentado. Você sabe que uma pessoa que fica sem dormir por 3 dias, ele não é uma pessoa normal. O cérebro dele começa a definhar, começa a derreter. E a Bíblia diz que ele ficou dias e noites gritando e sendo atormentado. Existem pessoas que não conseguem dormir, não tem paz para viver, não tem paz na sua casa, não tem paz para trabalhar. Você conhece pessoas que não têm paz, que quando chega em casa e era o momento de descansar, ele não consegue. Quando chega no trabalho para ser produtivo, não consegue. Quando começa alguma coisa, quando começa empolgado com alguma coisa, rapidamente fica atormentado e não consegue concluir nada que começa. Conhecem gente assim? Isso tem nome. A Bíblia diz que ele se cortava com pedras. Interessante, porque hoje isso é uma das coisas que os adolescentes estão fazendo muito, se cortando. Quadros de depressão, a gente vê, principalmente adolescentes, eles se cortam. Porque o se cortar é o se martirizar, é o se culpar, é o se diminuir, é o se rejeitar. É dizer, eu não valho nada. E é isso que o diabo faz com as pessoas. Diz para elas que elas são uma coisa que Deus não disse que elas eram. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai ser exatamente aquilo que Deus disse que você seria antes da fundação do mundo. Você vai ser exatamente o propósito de Deus, que Deus sonhou com você. E você não vai ser confundido, não vai ser diminuído, não vai ser rejeitado, porque aquilo que o diabo está fazendo, as obras que ele está fazendo, cairão por terra hoje em nome de Jesus. Nome de Jesus. Então Jesus chega, é recebido pelo gadareno. O gadareno se prostra porque a presença de Jesus diante dos demônios fazem eles implorarem. A Bíblia diz que quando os demônios ouvem o nome de Jesus, eles não temem, eles temem e tremem de medo. A presença de Jesus em um ambiente pode expulsar todos os demônios daquele lugar. E foi o que Jesus fez, ele disse, sai desse homem. E a palavra de Jesus rompeu com as cadeias daquele homem naquele dia. Uma palavra sai dele. Uma palavra sai dele. E aquele homem que vivia no meio dos sepulcros e andava pelado. Algumas linhas teológicas dizem que ele era um criminoso sexual. Aquele homem que estava em situação de desgraça, uma palavra de Jesus transformou a vida dele. E essa palavra chega para você hoje também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que pelo nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está faltando o nome de Jesus na sua boca, filho. Está faltando o nome de Jesus na sua boca, nas suas tempestades, sabe? Está faltando a gente declarar o nome de Jesus em alguns territórios. Eu até podia entrar nisso, mas não vai dar tempo de entrar sobre isso hoje. Mas o demônio disse: me mande para a manada de porcos, porque Satanás é territorialista. E Jesus autorizou que ele ficasse no território, mas não naquele homem. Então eu quero te dizer uma coisa, que nós precisamos declarar o nome de Jesus em alguns territórios da nossa vida. É o momento da gente declarar o nome de Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa saúde, nas nossas emoções. Está na hora da gente já olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, eu sou terra frutífera, eu tenho planos, eu tenho promessas na minha vida. Então, em nome de Jesus, que toda cadeia que me prende caia no poder do teu nome, em nome de Jesus. Está na hora da gente olhar para os nossos maridos, para as nossas esposas, para os nossos filhos e dizer: cadeias caiam por terra sobre a vida deles, em nome de Jesus.
Está na hora da gente chegar em ambientes e a glória de Deus ser tão poderosa dentro de nós, porque não é nós, mas aquilo que habita dentro de nós, que os demônios vão fugir de você, ou vão correr até você. Vão correr até você. Você pode dizer para o seu irmão, você vai virar um exterminador de demônio. Exterminador de demônio. Deixa eu falar uma coisa aqui. O lugar aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E se isso não começar a fazer você querer pipocar dessa cadeira, irmão, e chegar na sua casa e buntar sua mão de óleo, e dizer que está repreendido e virar um exterminador de demônio. Pastor, mas você está meio estranho hoje. Você está falando coisas que eu nunca ouvi você falar, mas essa é a maior verdade da sua vida. Existe uma guerra sendo travada e você não está neutro nela. Existe uma batalha travada pela sua vida. A Bíblia diz que um dia Daniel estava orando por uma palavra, e o príncipe da Pérsia resistiu nas regiões celestiais por 21 dias. Existe uma batalha e não existe neutralidade. Agora eu quero te dizer que aquele homem que foi liberto por Jesus, que estava cortado, era um ermitão, era alguém solitário, vivendo entre os mortos, à margem da sociedade, virou o maior evangelista de 10 cidades que eram circunvizinhas. Deixa eu te falar uma coisa, aonde há libertação, há avivamento de Deus chegando. Aonde há libertação, aonde existe um homem liberto, uma mulher liberta, existe avivamento de Deus chegando. Então eu quero te dar uma boa notícia. Pode ficar de pé para a gente fingir que está acabando? Pode ficar de pé. Eu quero dizer para você que a partir dessa noite, você crê nisso? Então levanta a sua mão. A partir dessa noite, da libertação que Deus vai começar a trazer na sua vida aqui hoje, ou que vai trazer por completo aqui hoje, um avivamento de Deus, a vida de Deus vai começar a fluir a partir de você. A Bíblia diz que existe um rio de vida. Ezequiel viu esse rio, ele disse, existe um rio que flui a partir do trono de Deus, e aonde esse rio passa, as coisas começam a dar frutos e frutificar, a tempo e a fora de tempo. As árvores começam a dar frutos, a tempo e a fora de tempo, e até as folhas servem para remédio. Sabe o que ele está dizendo? Aonde esse rio toca, não existe mais morte, porque a vida de Deus começa a entrar por esses ambientes. Sabe, meu irmão, Gadara era um lugar pagão, Gadara era um lugar onde as pessoas cultuavam a muitos deuses, e nenhum deles podia tirar Satanás do corpo daquele homem, até o dia que Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a libertação da vida daquela pessoa, a família daquela pessoa, a história, a cidade. A Bíblia diz que aquele homem dizia, deixa eu ir com você, eu não tenho nada aqui. Jesus disse, não, fica aqui, cara, e usa de tudo que eu fiz para você, fala para as pessoas. Avivamento está chegando, porque libertação está chegando sobre a sua vida. Eu não sei o que está prendendo a sua vida, eu não sei o que pode prender a sua vida, eu não tenho essa resposta para te dar, mas eu sei quem pode te libertar aqui essa noite. Eu não sei quais são talvez a sua família, seus negócios, seu ministério. Talvez você está aqui hoje, seu ministério que está travado. Você tentou começar, mas você não conseguiu. Você tentou dar passos, você até deu passos, mas você foi resistido. Ficou travado e começou a definhar, a não acreditar no que Deus podia fazer. Ficou sozinho, porque Satanás faz isso. Ninguém me dá chance. Pastor não me dá chance para fazer nada. Outros pensaram, será mesmo que sou eu escolhido por Deus? Se cortaram, se diminuíram. Outros ficaram atormentados, pessoas atormentadas, presos em correntes, de uma vida inteira. Mas eu te dou uma boa notícia. Jesus
está chegando. Lá vem ele. Lá vem ele. Você consegue sentir? Lá vem ele. Lá vem ele. E as palavras que você se diminuía, não era você, era Satanás dizendo para você uma coisa que você não era. Mas lá vem ele. E Satanás vai ter que ir embora da sua vida. Satanás vai ter que ir embora da sua vida. Você crê nisso? Satanás vai ter que ir embora da sua vida. Você crê nisso? Você quer isso para a sua vida? Então eu quero que você saia do seu lugar, porque Satanás precisa ir embora da sua vida. E ele vai embora hoje em nome de Jesus. Se você quer libertação e se você entende que é para você essa palavra, eu quero que você saia do seu lugar para a gente orar.